Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Infelizmente, ela teve câncer. E quando os médicos descobriram, não tinha mais o que fazer. Ela partiu, deixando 4 crianças pequenas. Os gêmeos Walter e Vânia, com 7 anos. Vanessa com 6 e eu apenas com 4. Sinto saudades dela até hoje. Embora eu fosse muito pequeno, eu ainda me lembro, sabe, dos abraços e dos beijos que ela me dava. A minha mãe era tão carinhosa conosco. Já o meu pai, ele não era carinhoso e nem tinha paciência para falar. Tudo com ele eram aos berros e nas chineladas. Cansamos de apanhar. A gente não tinha luxo, sabe? Não tínhamos roupa boa e nossa comida era apenas o básico. Às vezes, nos faltava até sapato para irmos à escola. Comentávamos com o nosso pai e ele dizia que ia comprar, mas nunca comprava. Os nossos chinelos, eram sustentados por pregos. O meu pai não tinha olhos para nós. Como ele ainda era muito jovem, e sabe como é, né? Cheio de vigor, aos 32 anos, acabou arranjando uma mulher e trouxe para morar conosco. Isabel, em pouco tempo, já mandava em tudo e éramos tratados como lixo por ela. Ela não fazia nada por nós e só resmungava da gente. Logo, ela engravidou e teve um filho, o Estevão, que apelidamos de Estevinho. Esse garoto nasceu em berço de ouro e tudo de bom e do melhor ele tinha. O meu pai não economizava dinheiro e tudo que ela pedia, ele dava. Diferente de nós, que tudo nosso era ganhado pelas nossas tias que tinham dó da vida que levávamos. O meu pai desfilava com o filho de Isabel como se ele fosse um troféu. Ele tinha tanto orgulho daquela criança que muitas vezes eu e os meus irmãos chorávamos escondidos, porque a gente sentia que o Estevinho era o preferido dele, sabe? Eu comecei a tomar raiva daquilo tudo, do meu pai e até da minha mãe, que partiu, deixando a gente naquela situação. Sofremos muito na mão daqueles dois. E, por conta disso, os meus irmãos Walter e Vânia logo começaram a entender melhor da vida e passaram a bater de frente com a Isabel e papai, pois eles não aceitavam mais a acepção e cobravam os mesmos tratamentos que Estevinho tinha. E a desculpa era sempre a mesma. Ele era pequeno e precisava de mais atenção. Vendo que não tinha jeito, os meus irmãos e eu fizemos um pacto, uma aliança, sabe? De nunca desistir um do outro.
tínhamos que ser um por todos e todos por um, até o fim das nossas vidas. Começamos a trabalhar. Eu, por ser o mais novo, consegui uma vaguinha de empacotador de supermercado. E quando recebíamos, juntávamos os nossos dinheiros para ver o que dava para a gente fazer. Vânia tomava conta das nossas finanças. Infelizmente, Walter ficou desempregado por pouco tempo, até porque o meu irmão era muito esforçado e, enquanto não arrumava emprego registrado, começou a fazer um bico de ajudante de pedreiro. Ele trabalhava com um vizinho nosso. Meu pai começou a implicar com o Walter, dizendo que ele era preguiçoso, vagabundo e que não ia sustentar marmanjo, porque ele já tinha muitos compromissos. Eu só sei que meu pai perturbou tanto o meu irmão que os dois começaram a discutir. E a briga foi tão feia que meu pai perdeu a cabeça e deu um soco no nariz do Walter. E nessa hora, o meu irmão saiu correndo pelas ruas, dizendo que não tinha mais razão para viver e a vida que ele levava era uma droga. Só sei que o meu irmão tentou tirar a vida algumas vezes. E cada um sabe onde o sapato aperta, né? E por isso, a minha irmã Vanessa criou coragem e foi em busca de uma casa para nós alugarmos, já que nós trabalhávamos e não dependíamos mais do nosso pai para nada. Então, por que não sair dali? Um lugar que só nos dava sofrimento. Como ainda éramos menores de idade e sem depósito de aluguel para dar de entrada, ficou difícil encontrar uma casa, sabe? Mas ela não desistiu. E nessa época, eu estudava com uma menina chamada Lorena. E a gente acabou criando uma certa amizade, sabe? E sabendo da nossa busca incessante por uma casa, ela acabou comentando comigo que o pai dela estava com uma casa vazia e não custava nada a gente ir até lá conversar com ele. Comentei com os meus irmãos e deixamos para ir falar com o pai da minha amiga no domingo, o dia de folga da Vânia. Fomos conversar com o pai da minha colega, o seu Adonai, um homem muito simpático e educado, sabe? Bem diferente do meu. Ele parecia se importar com a gente e tudo o que a gente falava parecia importante para ele. Ele ouviu a minha irmã sem interrompê-la. E, para falar a verdade, ele quis ouvir cada um de nós. Mas a hora crucial foi quando falamos que não tínhamos o dinheiro para o depósito e só iríamos conseguir fazer o pagamento do aluguel depois que entrássemos na casa. Na hora, eu pensei, agora eu quero ver se ele é bonzinho mesmo. Agora eu quero ver se ele vai continuar nos dando atenção, depois de saber que nós estamos duro, sem nenhum tostão, e ainda querendo morar na casa dele. Mas o seu Adonai continuou calmo e sereno e nos levou para conhecer a casa. A
A minha irmã perguntava se ele tinha entendido. E ele falou: calma, mocinha. Vamos conhecer a casa primeiro. Veja se ela é o que vocês estão procurando. A casa para alugar ficava no fundo. Tinham 2 quartos, uma sala, uma cozinha, uma lavanderia de serviço e um quintalzinho. Sinceramente, eu amei a casa e já nos vi lá dentro. Eu senti que ali formaríamos um lar de verdade. Todos nós gostamos da casa. Era arejada, sabe? E seria bom para minha irmã Vanessa, que tinha uma rinite forte. A gente ficou tão encantado pela casa que eu e meu irmão já escolhemos o nosso quarto. E seu Adonai riu e perguntou o porquê de nós querermos deixar a casa do nosso pai. Meu irmão Walter foi sincero e disse que o nosso pai, desde que éramos bem pequenos, nunca nos deu atenção, carinho e amor, e que no dia que a nossa mãe morreu, o amor dele por nós morreu junto. Walter não conseguiu terminar de falar, porque começou a chorar, e o seu Adonai, sem pedir licença, abraçou meu irmão e falou assim: pode chorar, filho, chorar limpa a alma. E eu vi o meu irmão se derreter nos braços daquele homem, que ele mal conhecia, e eu pensei: por que o Walter tem que ficar igual uma manteiga derretida quando fala sobre esse assunto? Eu fiquei até meio bronqueado, sabe, com o meu irmão. Poxa, Walter estava nos fazendo passar vergonha. Quando ele se acalmou, seu Adonai nos chamou para perto, mas para bem pertinho dele, e falou: eu acabei me aposentando por invalidez. Então, a minha vida financeira não é das melhores, mas com a graça de Deus, não tem me faltado nada. Eu preciso muito do aluguel. Ele me serve para pagar o plano de saúde da minha família. Mas, como me saiu uma herança que eu nem esperava mais, eu vou fazer o seguinte: por 1 ano, eu vou deixar vocês morarem aqui sem me pagar o aluguel. Na hora, nós nem acreditamos. Como assim? O Senhor vai nos deixar morar aqui por 1 ano sem pagar nada? Perguntou a Vânia espantada. Isso. Eu vou dar um voto de confiança a vocês. Eu sinto que vocês estão precisando de ajuda e eu quero ajudar. Nós nos abraçamos e logo em seguida abraçamos o seu Adonai. A gente estava sem acreditar e eu pensando: quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Ele virou para mim e disse: rapazinho, você precisa aprender a confiar nas pessoas. Nem todo mundo é ruim. Nem todo mundo vai te apunhalar pelas costas. Eu até me assustei. Parecia que ele tinha lido os meus pensamentos. Enfim, saímos da casa do nosso pai ouvindo as seguintes palavras: vocês são ingratos. Eu sempre sustentei vocês.
porque filho é tudo igual, só muda de endereço. E saiu daqui, não volta mais. Vão ter que aprender a se virar sem mim. Saímos confiante que tudo iria dar certo para nós. Afinal, sabíamos que Deus escreve certo por linhas tortas. Na nova casa, a gente se sentiu mais em família, sabe? Porque um cuidava do outro e quem chegava primeiro preparava o jantar, sem contar que podíamos contar com a ajuda do seu Adonai e da dona Magali. Eles cuidavam de nós como pais que cuidam dos seus filhos. E quando algum de nós ficava doente, ele ou dona Magali nos acompanhava ao médico. Assuntos de meninos eram tratados com ele e assuntos de meninas eram tratados com dona Magali. Eles nos orientavam, puxavam a nossa orelha e a gente começou a gostar daquilo, sabe? E nos sentíamos cada vez mais amados. Acabei descobrindo que seu Adonai era pastor de uma igreja e fiquei surpreso porque ele nunca tinha comentado sobre o assunto. Um dia, eu questionei sobre isso e ele foi incisivo e disse que o pastorado dele não estava em palavras, e sim em atitude, e que do que adiantaria ele dizer que era pastor e não fazer nada por ninguém? Ele era um livro aberto e só não enxergava quem não queria, e que ele nunca fez mistério do seu chamado. Inclusive, muitas vezes nos falou da palavra e a gente é que não percebeu. Não sei porquê, mas eu admirava demais o seu Adonai e cada vez mais ele me surpreendia. Walter começou a namorar a Lorena e passou a frequentar a igreja. Ele acompanhava a namorada, sabe? E nessa, acabou realmente se convertendo. Logo se casou com ela e construiu uma linda família. Meu irmão se tornou o pai que sempre sonhou em ter. Eu tenho orgulho do homem que ele se tornou, sabe? Para falar a verdade, todos os meus irmãos me enchem de orgulho. Vânia e Vanessa também logo se arranjaram na vida. As minhas irmãs tiveram bons casamentos e, graças a Deus, encontraram homens valorosos. E mesmo casados, morando longe, a gente nunca mais deixou de se falar. E agora, com a tecnologia, a gente usa o aplicativo para falarmos semanalmente e cada um contar o que aconteceu na semana. O seu Adonai e a dona Magali acabaram ficando com a casa muito grande para eles. E não sei por que causa ou razão eu fui convidado a morar com eles. Eu até relutei, mas diante de tanta insistência, eu fui morar na mesma casa que seu Adonai, porque assim ele podia alugar a casa do fundo. Foi uma experiência singular. Eu juro que eu me sentia constrangido com tanto de amor que eles me davam. A dona Magali passou a me tratar como filho
ela cozinhava para mim, perguntava como que foi o meu dia, o que eu queria comer, lavava minha roupa. Eu me sentia sem graça, sabe? Mesma coisa era o seu Adonai. Ele não ia dormir enquanto eu não chegava. E quando eu chegava, ele esquentava a minha comida e colocava no meu prato. E queria saber como tinha sido o meu dia. Nos tornamos amigos. E um dia eu desabei. Eu chorei de verdade, sabe? Joguei para fora tudo o que me fazia mal. O sofrimento que eu carregava, a tristeza e a revolta com o meu pai. Falei para o seu Adonai que era assim que eu imaginava uma família e que toda noite, quando eu ia dormir, ainda menino, sabe, eu pedia para Deus não me deixar partir dessa terra sem conhecer o verdadeiro sentido da família, sem saber o que era ter pai e mãe. Seu Adonai me abraçou e disse que desde a primeira vez que nos viu, sentiu algo diferente por nós e viu em nós os filhos que haviam falecidos. Ele me contou também que antes da Lorena nascer, os dois perderam 4 crianças e chegaram a questionar a Deus o porquê daquelas tragédias, pois as crianças só viviam até os 3 anos de idade. Dona Magali demorou para se recuperar da perda dos filhos. E graças a Deus, Lorena veio forte e cheia de saúde. Porém, ela nunca esqueceu os outros filhos. E quando ela nos viu, disse: "Querido, imagina se nossos filhos estivessem vivos. Eles seriam como eles. O que nós faríamos por eles? E o que a gente pode fazer por esses 4? Aconteceu que depois que nos mudamos para o quintal, a Dona Magali se transformou em uma outra mulher, mais alegre, mais feliz, mais disposta, sabe? Então, na verdade, o nosso encontro foi de Deus. Deus preparou tudo. Eu me rendi ao seu Adonai e o abracei. Senti nele o afeto e o amor de um pai. Comecei a frequentar a igreja onde ele era pastor e vi com os meus próprios olhos o exemplo de homem que ele era. O cuidado com as vidas, sabe? E para ele não tinha frio, chuva, que seu Adonai estava lá, entregando marmitinhas noturnas e roupas para os moradores de rua. Eu o ajudei várias vezes, até que a luz do seu Adonai se apagou. Aquele homem me ensinou a ser filho, a ser pai, a ser marido e ser um bom cristão. Tudo que sou e me tornei, devo a ele. Dona Magali também logo se foi e Lorena me permitiu continuar morando na casa, só que agora com a minha nova família. Construí uma linda família. Deus me presenteou com uma boa esposa, uma mulher que me ajuda, que me acompanha e que tem o prazer da minha companhia. Tenho 2 filhos rapazes
que são a minha herança bendita, meus braços que me ajudam tanto na obra do Senhor quanto em casa. O meu pai biológico sofreu um acidente vascular e por conta disso a minha madrasta e o Estevinho, sem paciência de cuidarem dele, queriam colocá-lo numa casa de repouso. Porém, eu não achei certo, sabe? E o trouxe para morar comigo. Meus irmãos e eu, hoje conhecemos a palavra de Deus e não guardamos mais mágoa. Até perdoamos o nosso pai, que depois de muitos anos se arrependeu e também nos pediu perdão. E juntos choramos e nos libertamos. E hoje eu consigo dizer que eu amo o meu pai.